1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10. Eu quero que você abra comigo o texto, tá? A partir do 10, e eu quero ler contigo o texto, irmãos. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente a morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, tá? Eu não vou nem orar, irmão, eu vou direto para a palavra, tá? Que o Senhor nos ajude na compreensão. Aqui, para aqueles que estão envolvidos, né? Porque a palavra aqui vai ser direcionada para casais crentes e para crentes casados com crentes e crentes casados com não crentes. É essa a intenção, que o Senhor nos ajude aqui, querido. E se você que está aqui, irmãos, não está dentro dessa realidade, que pelo menos você possa aprender, tá bom? E que isso possa te ajudar um dia quando você casar ou pensar em casar, ou que você possa ajudar alguém que esteja passando por uma situação da qual eu vou ministrar aqui, tá, queridos? Veja, duas coisas, eu estou correndo por causa do tempo, já. Duas coisas bem simples, irmãos, é dito aqui. Nos versículos 10 e 11, Paulo está falando a cristãos casados com cristãos. A partir do 12 até o 16, tá? Ele vai falar a cristãos casados com não cristãos. É simples assim, irmãos. O texto é bem simples. Eu poderia expor isso aqui para vocês em 10 minutinhos, tá? Colocar o que Paulo está falando aqui, dar uma explicação e me dar por satisfeito. Mas eu digo isso porque eu estava ouvindo uma mensagem do Augusto Nicodemos hoje, e ele expôs os versículos do 1 até o 16 em 40 minutos. Eu achei aquilo o máximo, só que eu disse assim, Senhor, eu não tenho esse dom. Até porque eu tenho perguntas, irmãos, e é isso que faz o texto ficar maior. Porque eu vou lendo, eu vou preparando a mensagem, e as perguntas vão surgindo na minha mente, e eu vou fazendo, e eu acho que todo mundo é como eu, entendeu? Que vai ouvindo e vai tendo perguntas e quer as respostas. Por isso que quase toda a ministração de hoje será feita baseada em perguntas e respostas, porque o texto demanda isso, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quando Paulo diz aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, ele quer dizer aqui que a orientação que será dada aqui não é de autoria dele, mas ela vem do Senhor Jesus Cristo, tá? E ela vem de alguns textos dos evangelhos. Eu vou citar apenas um, que está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 31 e 32. Lá está escrito assim, olha... A lei de Moisés diz, se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e preste atenção nisso aqui, tá bom? Essa cláusula aqui, essa exceção que ele coloca aqui, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela, também comete adultério. Então veja, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nesse texto aqui de Jesus, ele está se referindo aos homens. São eles que poderiam pedir o divórcio. Entretanto, no texto que nós estamos estudando, a atitude de continuar casada ou pedir o divórcio está partindo da mulher. Pastor, por que você está dizendo isso? É só você olhar o texto, querido. Se você pegar aqui os versículos 10 e 11, você vai perceber exatamente isso. Paulo diz assim, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie. Aí ele termina dizendo que o marido não se aparte da mulher, ou seja, o que eu estou dizendo para a mulher se aplica também ao homem, tá? Mas perceba que ele está direcionando a palavra à mulher e não ao homem. No texto de Jesus, a palavra é dirigida aos homens e não às mulheres. Tá? Então, observe aqui também, querido, que o Paulo aqui,
ele não citou o texto de Jesus na íntegra, tá? Por que eu digo isso? Porque ele não se referiu à questão do divórcio. Paulo está citando uma orientação de Jesus, mas ele omite a questão do divórcio. E aí é lógico, né? Se você é como eu, a pergunta que vem é: por que ele fez isso então? Por que ele omitiu isso então? E eu respondo, querido, que em primeiro lugar nós devemos levar em consideração o contexto. Tá? Se eu quero entender isso aqui, por que Paulo está omitindo essa questão, eu preciso levar em consideração o contexto. O Senhor Jesus estava falando especificamente para judeus, e na cultura judaica não era permitido a mulher se divorciar. Tá? O divórcio era prerrogativa do homem e praticamente ele poderia acontecer por qualquer motivo. Já na cultura greco-romana, as mulheres tinham essa liberdade, embora por razões muito óbvias, né, razões socioeconômicas, nem sempre acontecia isso. E aí é porque, nesse caso, a mulher dependia muito do homem, né, financeiramente. Um outro fator aqui importante, querido, diz respeito ao fato de que no texto aqui, quem está estudando aqui de 1 Coríntios 7, né, Paulo está respondendo a perguntas específicas sobre essa questão. Ele está falando aqui de divórcio, de casamento, de vida de solteiro, nós já vimos isso aqui tudo, tá? E parece aqui, querido, tá, que ele está respondendo aqui a algumas mulheres sobre o divórcio. Novamente, se você olhar o texto, ele está se direcionando a mulheres, e lá no finalzinho ele faz alguma ressalva com relação ao homem, no sentido de que aquilo que ele está dizendo para as mulheres também é aplicável ao homem. O texto parece sugerir de maneira muito clara que a atitude de divorciar partiu dessas mulheres, tá bom? E novamente vem a pergunta: e por que essas mulheres queriam se divorciar? Na verdade, existem alguns estudiosos que acreditam que isso já estava acontecendo, tá? Já estava acontecendo. E a resposta para essa pergunta, querido, ela vem dos estudiosos no sentido de que elas defendiam, havia uma crença, nós já colocamos isso aqui, havia uma crença na cidade de Corinto, baseado na filosofia neoplatônica, baseado em algumas religiões da época. Havia uma crença, tá, de que nós deveríamos privar o nosso corpo dos prazeres, matar a carne, usar essa expressão mais de crente, para liberar o nosso espírito, para que a gente possa buscar realmente o Senhor. E baseado nessa perspectiva, algumas pessoas em Corinto achavam que para alguém alcançasse um nível espiritual mais elevado, era preciso ela então praticar o celibato, né? se privar dos prazeres da carne. Então, acredita-se que algumas mulheres em Corinto, casadas, estavam querendo ou desejando, ou como diz alguns estudiosos, estavam até mesmo se separando dos seus maridos para cultivar uma vida mais espiritual. Basicamente essa a ideia aqui, tá bom? E a pergunta que a gente vê é assim: quando você olha o texto de 1 Coríntios 7, 10 e 11, o que Paulo está ensinando ali? Se você observar, o ensino, irmãos, é muito simples ali. Paulo está dizendo: a mulher não deve se separar do marido e o marido não deve se separar da mulher. Agora, ele abre uma exceção. Como ele conhece o coração do homem e sabe da dureza do coração do homem, ele diz: olha, se acontecer de vocês se separarem, se acontecer de vocês se divorciarem, então duas coisas vêm na seguida: ou você permanece sem se casar, ou então você se reconcilia. Observe aqui o ensino de Paulo nesse texto, querido, tá? Ele reflete o ensino de Jesus, tá? É a mesma coisa, tá? Ele está refletindo aquilo que Jesus disse lá para os fariseus, para os discípulos, tá? Olha, não é para separar. Se o casal é casal cristão, não deve se separar. E eu vou enfatizar isso aqui, querido, porque eu estava vendo um vídeo hoje na internet de um cara usando lá Malaquias 2, onde o texto diz que Deus odeia o divórcio. Ele está lá fazendo uma interpretação baseada no vocabulário, no dicionário de grego, de hebraico, dizendo que aquilo ali não é verdade, que Paulo não está falando disso, e que isso é uma coisa da religião. É um negócio meio doido, sabe? A orientação bíblica do Velho e do Novo Testamento
se você está casado em Cristo, você não deve separar. Mas como existe o coração duro do ser humano, isso pode acontecer. Se acontecer que um casal de cristãos se divorcie, então que eles não se casem mais, tá? Permaneçam separados, permaneçam solteiros. Se não aguentar a vida de solteiro, então que se reconciliem. Isso aqui é interessante, querido, porque Paulo vai dizer, lá no texto de Jesus, ele abre uma exceção. Se houver infidelidade, o cônjuge que foi traído pode casar novamente. No texto de Paulo que nós estamos estudando aqui, avançando um pouquinho para frente, ele vai dizer, se um cristão casado com um não cristão for abandonado pelo cristão, então o cristão abandonado pode casar novamente. São as duas exceções que Paulo faz, ou que a Bíblia faz a respeito do casamento. É lógico, né? Se houver viuvez, é casado, mas a esposa morreu, ele está livre para casar. Mas fora dessas três perspectivas, a Bíblia não, de forma alguma, ela apoia o casamento de uma pessoa cristã, tá? De você, que foi? Incompatibilidade de gênio. Não dá mais, pastor. Aí eu vou, olhando por essa perspectiva, você vai encontrar um Kleber Luca da vida que está no 5º casamento, irmãos. No 5º, tá? Imaginou, o cara é pastor, é cantor, tem uma proeminência na sociedade, muito reconhecido, mas ele está no 5º casamento. Imagine o pastor no 5º casamento. As ovelhas estão livres, né? Meu irmão, não gostou não, o negócio lá está feio, separa e casa. A mulher já está velhinha demais, já está, troca ela para uma nova, entendeu? É fácil, é só dizer que esse negócio é complicado, querido. Por isso, na palavra, querido, não há brecha para essas coisas, tá? Não há. Bom, o ensino aqui não é vontade de Deus que o casal se separe, irmãos. Pode acontecer, mas não é vontade de Deus, tá bom? Agora, outra pergunta interessante, irmãos. Por que Jesus disse que se houvesse infidelidade, a pessoa poderia se casar novamente? E Paulo diz aqui que não pode, permitindo só a reconciliação. Porque Paulo está dizendo exatamente isso. Pegue o texto, mais uma vez, e olhe, tá bom? A mulher, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com o seu marido. Aí ele vai dizer, o mesmo se aplica ao marido. Então não deve separar. Se acontecer, fica solteiro ou então reconcilia com o marido. Mas Paulo está citando Jesus e ele omite isso que Jesus disse lá. Por que ele está fazendo isso? Na verdade, não só omite, né? Ele traz um acréscimo aqui. Não separa, e se separar, fica solteiro. E se não aguentar a vida de solteiro, reconcilia. Mas ele não cita nada do que Jesus disse. Por quê, querido? Primeiro, irmãos, tá? Por que Jesus, né, permite lá, no caso do divórcio, e por que Paulo aqui não diz nada sobre isso? Primeiro, querido, porque é importante que a gente entenda o seguinte: não é vontade de Deus que o casal se separe. Que isso fique bem claro, querido, tá? Mateus 19, versículo 6. Assim, eles não serão mais dois, mas sim uma só carne. E ele termina dizendo, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Essa é a vontade de Deus para casados cristãos, para casais cristãos. É a vontade de Deus, que não separem, tá? Que não separem de forma alguma. Mas aí, por conhecer o coração de Deus, então o Senhor Jesus disse, olha, se houver infidelidade, tá? Aquele que foi traído tem a liberdade de poder se divorciar e casar novamente. Mas Paulo aqui, por causa do contexto aqui, ele não cita isso. Em segundo lugar, querido, por que Jesus abre essa exceção e o Paulo aqui não? Porque no caso dos judeus, citado por Jesus, a exceção só era permitida por causa da infidelidade. Mas aqui em 1 Coríntios, o motivo da separação não era infidelidade. Tá? Por que essas mulheres querem se separar? Não é por causa da infidelidade do marido. Provavelmente, querido, havia uma compreensão equivocada a respeito da espiritualidade. Essas mulheres acreditavam que se elas se separassem do marido e se dedicassem ao Senhor, né,
isso seria mais espiritual, Deus aprovaria mais isso do que manter as relações sexuais ou o casamento, no caso. Ou talvez também houvesse uma concepção equivocada a respeito do celibato. E aí nós temos a pessoa de Paulo, tá? Eu citei a semana passada que Paulo era usado como exemplo de vida celibatária, porque ele vivia isso, tá? Então as pessoas podem olhar para isso e fazer deduções equivocadas, né? Tirar lições equivocadas e aí começar uma vida vivendo longe do Senhor, no sentido de que ela achando que vai agradar ao Senhor, achando que vai mergulhar numa vida espiritual mais profunda, ela na verdade está se afastando do Senhor porque está desobedecendo a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, querido, o mandamento de Jesus permanece válido na sua totalidade, tá bom? Porém, a situação em 1 Coríntios era diferente. Por isso, Paulo aqui, ele ajusta o mandamento à realidade que ele estava tratando, tá? Mas ele faz isso sem perder a essência. É bom que você tenha consciência, querido. Quando Jesus disse o que disse, ele disse para um público. O público era judeu. Cultura diferente. Na cultura judaica, a mulher não pede divórcio. Ela não tem esse direito, tá? Paulo, quando usa o texto, ele está tratando de um problema específico. Fizeram uma pergunta para ele, ele vai lidar com isso usando as palavras de Jesus. Só que ele manuseia as palavras de Jesus para que ela responda àquilo que foi questionado a ele. Então ele deixa de lado algumas coisas e cita outras, tá bom? Porque aquilo que ele deixou de lado não tem nada a ver com o que ele está tratando naquele momento, tá? Mas permanece o princípio. Qual é o princípio ensinado por Jesus? Não é vontade de Deus que o casal se separe. Paulo mantém esse princípio. Isso permanece intacto. No entanto, ele faz ajustes naquilo que ele está usando para que a palavra de Jesus resolva a situação no qual ele está tratando. É muito importante que a gente lide com isso, querido. É muito importante que a gente entenda isso, na verdade. Novamente, queridos, a vontade de Deus para todo casal cristão é que não haja separação. Nós já vimos isso, querido. Nós estamos estudando isso lá em Malaquias. Foi esse o assunto da semana passada, entendeu? Lá Deus chega a dizer que Ele odeia o divórcio, no caso, algumas traduções traz como repúdio, né? A palavra grega dá a ideia de mandar embora, a palavra hebraica dá a ideia de mandar embora, na verdade. Então, assim, não é vontade de Deus. Lá em Malaquias, o texto diz assim, olha, você abandonou a mulher da sua juventude, você se casou com uma mulher e agora você está trocando ela por uma outra, entendeu? E por uma mulher estrangeira. Deus chega a dizer, olha, eu odeio isso, na verdade. Deus não tem prazer, querido. Não tem prazer. Então, essa primeira parte aqui, Paulo está lidando com casais cristãos. E a orientação é muito simples, querido, não separem. Lute pelo seu casamento, busque ajuda no Senhor, busque ajuda fora, num crente maduro, na figura de algum líder, de um pastor. Tá? Se precisar, busque conselho fora, mas lute pelo seu casamento, não permita que o divórcio se instale. Mas, se por acaso isso acontecer, então você tem que fazer uma escolha. Tá? Ou reconcilia depois, ou então permanece solteiro. Não há espaço para o cristão que foi casado, case novamente, querido. Eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? Na presbiteriana, eles têm lá, isso é registrado, como é que chama lá, meu Deus? É estatutário. Se um homem ou uma mulher, o casal na igreja, um dos cônjuges se separar, eles vão ser chamados para conversar com a liderança da igreja, entende? A igreja vai se oferecer para ajudar, para tentar reconciliar o casal, para tentar restaurar o casamento. Se o homem ou a mulher se mantiver endurecido nesse sentido e não quiser de forma alguma reatar e nem quiser ficar solteiro, mas achar que vai, a igreja simplesmente expulsa o cara. Ele é expulso do rol mesmo da igreja, entendeu? Eu achei radical, né, o comportamento da presbiteriana, mas o Nicodemo diz que é assim que funciona lá. Bom, queridos, agora nós vamos olhar para os cristãos casados com não cristãos. Essa é uma realidade, irmãos, que vocês não têm ideia na igreja do Senhor, tá? Há mulheres, né, e a maioria são mulheres, não tem jeito, né? A maioria são mulheres cristãs que se converteram, mas o marido não se converteu. Então elas permanecem caminhando com o Senhor e os maridos não. Olha o que Paulo vai dizer para essas pessoas. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão
tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Aí ele vai dizer, mas, percebe o mesmo princípio, irmãos, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. O texto é bem semelhante ao outro, querido, a organização do texto é muito semelhante ao outro, tá? Aqui nós temos uma coisa interessante, esse texto, ele tem sido muito discutido, na verdade, e alguns comentaristas aqui chegam ao absurdo de dizer que Paulo não é inspirado ao falar o que ele falou aqui, tá bom? Ao escrever o que escreveu aqui. E por que eles dizem isso, querido? Por que eles acham que Paulo não é inspirado? Alguns motivos aqui. Primeiro, porque olha como é que começa o versículo 12. Ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Percebe? É a minha opinião agora. Não estou mais refletindo o mandamento do Senhor, estou falando o que eu penso. Agora, eu não sei, eu acho que isso é tão tolo, né? Que o cara se dá o título de comentarista bíblico e escrever uma baboseira dessa aqui parece um negócio meio estranho. Porque, irmãos, a maneira ou a razão pela qual Paulo se expressa dessa forma é muito clara, querida. Ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus não lidou com isso. Tá? Ele não teve que lidar, no caso dos casais cristãos, ele lidou. Mas no caso de um cristão casado com um descrente, Jesus não lidou. Então, Paulo está aqui emitindo a sua opinião, sim, mas inspirada, né? Porque Jesus não tratou disso. Por isso ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Jesus não tratou disso, então lá vai o que eu tenho para dizer a respeito disso, tá bom? Tá bom? Então, mesmo assim, querido, a orientação de Paulo aqui, ele não está mais refletindo a palavra de Jesus, não é mais um mandamento de Jesus, mas ainda assim, ele mantém o princípio fundamental daquilo que Jesus orientou em relação aos casais cristãos. E qual é o princípio fundamental? Não é a vontade de Deus que o casal se separe. Por isso ele vai dizer, se você, homem, está casado com uma mulher incrédula, se você, mulher, está casada com um homem incrédulo, e ele ou ela consente em continuar o casamento, não separem. É vontade de Deus que vocês não separem. Ele mantém o princípio, entendeu? Agora, é importante aqui, querido, que a gente tenha consciência de que Paulo aqui, quando ele se expressa dessa forma, ele não está menosprezando o ensino de Jesus. Também é fundamental entender aqui, querido, que o ensino de Paulo aqui não é menos inspirativo ou autoritário do que o restante das Escrituras, porque ele diz, agora digo eu, não o Senhor, tá? O que temos nesse texto é uma situação que difere de tudo o que Jesus e o Velho Testamento ensinaram. Não há nenhuma base nas palavras de Jesus, não há nenhum fundamento no Velho Testamento para lidar com a situação que Paulo está tendo que lidar aqui em Corinto. Mas por quê? Porque Jesus e todo o Velho Testamento estão dentro de uma cultura judaica, não uma cultura gentílica como Paulo está inserido, tá, queridos? Por que algumas pessoas dizem que Paulo aqui, ele não é inspirado aqui? Porque esse texto de Paulo aqui parece contradizer o ensino do Velho Testamento sobre casamentos mistos. Irmãos, é importante que você entenda uma coisa, tá bom? A Bíblia fala de casamentos mistos em algumas partes, mas principalmente em Esdra, é uma história interessante, né? Esdra, ele quando ficou sabendo dos casamentos mistos que estavam acontecendo em Israel, ele vai para diante de Deus, irmãos, e ele fica tão chocado, que ele arranca os cabelos da cabeça, arranca os cabelos da barba e fica prostrado durante todo um dia diante do Senhor, se lamentando diante do Senhor. Aí, quando ele pula um livro, tem Neemias, a mesma situação. Quando Neemias soube da situação, ao invés de arrancar os cabelos dele, ele foi nos outros e arrancou o cabelo dos outros, né? Indignado, né? Eu acho que Neemias está mais certo do que Esdra. Se for o cara que errou, arranca o cabelo dele, irmão, não o teu, né? Mas assim,
eu estou falando isso porque há um registro muito claro em Esdras, em Neemias e também em Malaquias, tá? Em Malaquias, o texto trata disso. Malaquias capítulo 2 vai tratar também de casamento mistos, tá? Agora veja, querido, veja, a situação descrita nesses livros, ela é completamente diferente da situação que Paulo está tratando aqui. Por que assim? Porque os judeus, querido, a despeito de conhecerem a lei de Deus que proibia tal casamento, eles casaram mesmo assim. Enquanto que aqui, na situação que Paulo está tratando, em Corinto, o casamento aconteceu antes de qualquer um dos cônjuges conhecer a Cristo. Você percebe? Está lá o casal vivendo de boa, e aí eles ouvem a pregação do Evangelho, a mulher se converteu, o marido não. É uma situação nova, tá? É uma situação nova. Não é que os dois, não é que os dois eram crentes e agora estão... Não, o cara não conhece a Cristo, a mulher não conhece a Cristo, um dos dois se converteu. O que a gente faz agora com isso? Como é que lida com essa situação? Eu vou mostrar para vocês que havia alguns problemas relacionados a isso, tá bom? E que a igreja vem tratar, Paulo vai tratar desses problemas. Então, alguns diziam e alegavam que Paulo não era assim tão inspirado, primeiro porque ele disse, agora digo eu, não Senhor, segundo porque ele parece contrariar o ensino bíblico a respeito dos casamentos mistos. E terceiro, querido, parece, eu estou colocando assim porque é a ideia, parece acrescentar aqui uma segunda exceção à possibilidade de um novo casamento aos divorciados. Irmãos, tem havido muito debate entre os estudiosos do Novo Testamento a esse respeito, sabia? Paulo aqui abre uma exceção para um novo casamento ou não? E há discussões, aí, irmãos, é um negócio complicado, você vai ler... irmãos, é chato. Aí porque a gramática grega, porque isso, porque aquilo, vai em cima e vai embaixo. Mas, de certa forma, quase que a maioria dos estudiosos, né, inclusive o pessoal da teologia reformada, quase todos eles, defendem aqui a ideia de que nesse texto que nós estamos estudando, existe sim uma exceção para um segundo casamento, entendeu? Depois do divórcio, tá? Mas isso parece contradizer aquilo que Jesus falou. E, novamente, irmãos, a questão toda, tá? A questão toda é, Jesus não teve que lidar com isso. Isso não era um problema para Jesus e não era um problema no Velho Testamento. No Velho Testamento não havia a possibilidade, primeiro porque um judeu conhecia a lei de Deus. Então, se ele casa em desobediência à lei de Deus, ele casa em pecado. Porque casa em pecado, a orientação é muito simples, irmão. Você manda a esposa embora, você manda os filhos embora. Esdras mandou lá, as esposas foram embora com os filhos, tá? Neemias, a mesma situação, tá? Então, assim, o caso é muito claro nas Escrituras. O judeu não pode casar, é Bíblia, é lei de Deus, na verdade, não há possibilidade. Agora, aqui é diferente, tá? Aqui não é um crente, e aqui nós abrimos aqui uma coisa, irmãos, interessante. Eu sei que isso não vou chegar aqui a mensagem, ao final da mensagem, mas deixa eu colocar uma coisa para vocês, que parece que não é tratado aqui, mas de certa forma as deduções nos levam a isso. Um crente deveria casar com um descrente? E a resposta para essa pergunta é não, não. Primeiro, pelos exemplos que nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, tá? Esdras, Neemias e tantos mandamentos nas Escrituras que tratam sobre isso. E aqui, queridos, nós temos praticamente a mesma coisa. Eu vou citar um texto daqui a pouco, né? Lá no finalzinho do capítulo 7, onde o Senhor é muito claro a respeito disso. Se você vai casar novamente, está falando para a viúva, né? Se você vai casar novamente, case, mas case no Senhor. Case no Senhor. Então a ideia é simples: o crente não deveria casar com o descrente, tá? Ele já conhece a palavra, ele sabe o que a Bíblia diz. É o mesmo caso do judeu, ele conhece, ele sabe a lei, sabe o que Deus diz, então não deve casar, tá? Se casar, está casando em pecado. Bom, queridos, veja que coisa interessante, tá? Aqui, tá? A ideia é essa. Parece aqui que Jesus está, que Paulo está aqui acrescentando uma coisa que Jesus não disse.
E aí questiona, está vendo? Paulo não está falando de maneira inspirada, Paulo está falando isso por causa da cultura que ele está vivendo, da onde ele está pregando. Aí alguns acusavam Paulo, lá em Romanos, você vai ver isso, Romanos capítulo 3, vocês vão ver isso lá. Alguns acusavam Paulo de estar facilitando a mensagem do Evangelho para alcançar mais pessoas, para ter mais gente, mais pessoas contribuindo com o seu ministério. Então as pessoas criavam essas coisas na mente. Mas na verdade, querido, na verdade, a pergunta que a gente faz é: Paulo está falando aqui de maneira inspirada. Sim, ele está acrescentando algo que Jesus não lidou. Ele não disse nada a esse respeito. Mas Paulo está agora diante de uma situação em que ele tem que lidar com um problema que ele não tem respaldo, ele não tem orientação nas Escrituras para lidar com ela. Então o que ele faz, na verdade? Tá? Se você vê no final do capítulo 7, ele vai dizer: olha, eu acho que eu falo pelo Espírito, né? Então ele está falando sim com autoridade, querido, e ele está sim acrescentando algo aqui, tá? Há uma segunda exceção para aquele que é divorciado poder casar. Primeiro, aquilo que Jesus falou a respeito da mulher que foi abandonada, que o marido traiu, e agora ele está acrescentando mais uma exceção. O cônjuge, seja homem ou seja mulher, que foi abandonado pelo descrente. Essa pessoa tem, então, a liberdade para um segundo casamento. Agora, veja, querido, por que esse acréscimo tiraria a inspiração do texto? Isso significa, e isso é uma pergunta que é interessante, né? Quando alguém diz isso, o que vem à mente isso significa que qualquer outro texto do Novo Testamento, ou qualquer outro autor do Novo Testamento, que abordar um tema que não foi tratado pelo Senhor Jesus e trouxer uma orientação não contemplada pelas palavras de Jesus, então esse tema perde a sua autoridade e a sua inspiração também? Isso parece loucura, sabia, queridos? E por que eu digo isso? Porque a palavra diz, irmãos, toda a Escritura foi dada por inspiração divina. É lógico que quando Paulo falou aqui, isso aqui, ele falou basicamente se referindo mais ao Velho Testamento, mas também aos escritos que já havia na época, tá? E aí você pega Pedro, por exemplo, falando de Paulo, 1 Pedro 3, versículo 15 e 16, ele diz assim: olha, lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como também fazem com outras partes das Escrituras Sagradas. Pedro está dizendo que aquilo que Paulo escreveu é inspirado. É um autor do Novo Testamento validando outro autor do Novo Testamento, sabe? É interessante. Então, essa discussão a respeito da autoridade de Paulo, da inspiração de Paulo, porque ele disse o que disse, ou porque parece que o ensino dele estava contradizendo alguma outra coisa da Bíblia, isso não vale, querido, tá? Não vale. Ele está lidando com problemas que as Escrituras não lidaram. Então, é lógico que tem que trazer algo novo, né? Não tem como. Agora, veja, qual é o ensino de Paulo nesses versículos que nós lemos aqui, irmãos? É só você pegar, tá? Paulo está dizendo: se o varão está casado com o descrente e o descrente consente, a descrente consente em continuar vivendo com ele, então mantenha o casamento. Se a mulher está casada com o descrente, né, e o marido consente em continuar o casamento, então permaneça o casamento, não desfaça por causa disso, tá? E aí ele vai depois falar, queridos, a respeito, né, se por acaso o descrente não quiser continuar, então deixa ele ir. Mas o ensino aqui é simples. Está casado com o descrente? Estou. Ele quer continuar contigo? Quer. Então mantenha o casamento, não precisa desfazer o casamento. Por que isso tudo, querido? Porque a igreja, com certeza, estava perguntando a Paulo se era certo um crente continuar casado com o descrente. Agora, por que alguém perguntaria isso para Paulo, irmãos? Por que a igreja levantou essa questão a Paulo? E aqui nós temos novamente o ensino do Velho Testamento, tá? Sobre casamentos mistos. Poderia se argumentar, Paulo, não é isso que é ensinado no Velho Testamento. Essa é uma possibilidade plausível, tá bom? Agora, não há nada no texto, no capítulo
7 de 1 Coríntios, que aponte para essa realidade. Então, por mais que seja um argumento válido, não é isso que é tratado aqui. E também é possível, querido, que haja outras respostas, mas com certeza, irmãos, havia na igreja uma má compreensão das palavras de Paulo sobre o relacionamento com os descrentes. Queridos, é interessante, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Há uma igreja onde havia um grupo de irmãos que se achavam mais espirituais, tá, do que o próprio Paulo, fundador da igreja. Essas pessoas questionavam a autoridade de Paulo. Essas pessoas, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que essas pessoas desprezavam a pregação de Paulo, entende? Eles se achavam maiores, melhores do que Paulo. E por causa dessa pseudo-espiritualidade, querido, que havia na igreja, algumas pessoas pegavam as palavras de Paulo e distorciam ela, ou propositalmente, ou porque realmente não entenderam. Nesse caso aqui, não se sabe exatamente se foi proposital ou se as pessoas realmente não entenderam. Paulo vai dizer aqui, né, que eles entenderam errado, mas ele não diz o que está por trás disso. Olha o texto, 1 Coríntios 5, versículo 9 e 10, diz assim, olha: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Você percebe? Existe uma carta que Paulo escreveu para essa igreja que nós não temos o registro dela, nós não temos ela escrita. Ele escreveu essa carta antes de escrever 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios é uma forma porque é o único registro que nós temos na Bíblia, então 1 Coríntios, mas antes de 1 Coríntios houve uma outra carta que Paulo escreveu, e nessa carta Paulo deu uma orientação para a igreja. A orientação era: não se associem com os impuros, não se envolvam com os impuros. Aí ele vai explicar, parece que a igreja não entendeu essa carta. Na carta que ele está escrevendo aqui, 1 Coríntios, ele explica: refiro-me a isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. A orientação que ele vai dizer, olha, os impuros que eu estou me referindo são os impuros que estão dentro da igreja, não são os de fora, mas eles entenderam isso. Tanto é que Paulo está escrevendo uma segunda carta e está corrigindo essa percepção que eles tinham equivocada. Bom, isso é interessante? Irmãos, sabe, eles não entenderam a orientação de Paulo. Eles achavam que Paulo estava orientando a que não se envolvesse com ninguém. Agora imagine, você recebeu uma carta de Paulo e você tem esse entendimento: nós não devemos nos envolver com os impuros. Mas uma pessoa lá na igreja, uma pessoa lá na cidade, se converteu e o marido não foi junto, ou a esposa não foi junto, foi só um dos cônjuges, o outro não foi. Paulo disse para não me envolver, não me associar com impuros. O que eu faço agora? Como é que eu devo lidar com essa situação? Você percebe que são coisas novas, são situações que vão se desenvolvendo no seio da igreja e que não há uma resposta anterior que satisfaça. Paulo tem que lidar com o problema, tem que trazer uma resposta para esse problema. Se Paulo nos advertiu para nós não nos associarmos com pessoas imorais, impuras, será que os casados agora com descrentes não deveriam então evitar as relações sexuais, conjugais e até mesmo se divorciar? Será que eles não deveriam, pelo bem da vida espiritual deles, se apartarem dessas pessoas? Essa pergunta que foi feita a Paulo, tá? E ele responde essa pergunta, querido, de uma forma interessante, tá? A resposta é simples. Novamente, irmãos, o ensino de Paulo é muito simples. Se um cristão estiver casado com um não cristão, ele ou ela, tá, não quiser continuar, então deve separar, sim. Mas se ele ou ela concordar em permanecer casado, então Paulo diz: não separem, não separem. Esse é o ensino de Paulo, querido. Ele está priorizando as palavras de Jesus nos evangelhos. Ele está mantendo um princípio que percorre toda a Bíblia. O divórcio não é uma coisa que Deus tenha prazer, Deus não quer. A vontade de Deus é que o casal permaneça casado, ainda que esse casamento seja um casamento misto, entendeu? Um crente com um descrente deve permanecer. Se você observar, querido, quando Paulo coloca isso, né,
de que se o cônjuge incrédulo concordar em casar, ele deve permanecer, mas se ele não concordar, deve separar. Ele coloca aqui diante de nós duas situações, tá? A primeira, ele vai lidar com essa questão do cristão, casado com o não cristão, tá? Mas que, porque o não cristão quer continuar o casamento, então ele deve permanecer casado. Ele vai lidar com isso. Como é que ele coloca? Irmãos, olha só, querido, as palavras são tão simples às vezes. Se um irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher, se a mulher tem um marido incrédulo, mas ele consente em continuar vivendo, então o marido não deve deixar, a mulher não deve deixar o marido. O Augusto Nicodemos, na pregação dele de Romanos 7, de 1 Coríntios 7, ele disse que estava falando sobre família numa igreja, e quando ele terminou o culto, alguém foi até ele e disse assim: pastor, posso falar com o senhor um minutinho? Né? E aí o pastor foi atender ele e disse assim: olha, eu sou casado com uma mulher descrente, e tem uma irmã na igreja que sempre que ela me vê, ela diz: olha, o senhor manda te dizer que tu tem que separar da mulher e casar com uma mulher crente, criar os filhos na igreja e tudo. E toda vez ela fica me dizendo isso: pastor, o que eu faço? Isso é de Deus, na verdade? Aí o pastor perguntou para ele o seguinte: você é casado e a tua esposa não tem interesse em continuar o casamento? Como é que é? Ele disse: não, pastor, a gente vive bem até. A esposa quer continuar o casamento e tudo, a gente vive uma vida tranquila. E ele disse: então isso não pode ser de Deus. Essa mulher está falando da parte, não do Espírito Santo, né? Porque a orientação é muito simples. Se o irmão está casado com uma mulher incrédula, ou a mulher está casada com um homem incrédulo, mas eles querem continuar o relacionamento, então não termine. Mantenha isso, na verdade. Sabe o interessante? Eu só lamento que eu não vou ter como responder essa pergunta, mas Paulo faz isso, e ele faz isso com uma ideia em mente. Por que ele dá essa orientação? Se você observar o versículo 14, ele vai responder: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. E ele vai terminar dizendo assim: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Percebe? Não só ele está justificando a permanência do casamento, como ele está elencando aqui motivos para isso. Vocês entenderam errado o que eu disse. Não disse que uma mulher cristã casada com um homem incrédulo deve se separar dele. Não, de forma alguma. Por quê? Por que ela não deve separar? Porque o marido incrédulo vai ser santificado no convívio da esposa. E, por consequência, os filhos também serão santificados. Eu vou só finalizar aqui, querido, eu vou seguir aqui a partir daqui a semana que vem, mas deixa eu colocar algo para vocês. O prazer de Deus está na família, irmãos. Isso é fundamental. Eu acredito que esse texto aqui, ele traga uma palavra, de certa forma, de consolo para algumas irmãs que têm que lidar com o marido incrédulo, sabe? A ideia de Paulo aqui, querido, e eu vou entrar nisso aqui porque é uma discussão muito grande, esse é o versículo mais difícil de todo o capítulo, sabiam, querido? O que significa a mulher, o marido ser santificado no convívio da esposa, ou a esposa ser santificada no convívio do marido? Isso tem dado muita discussão, muito debate. Mas só para a gente encerrar essa questão, eu quero colocar uma coisa para vocês, tá? O texto está dizendo que quando um cônjuge numa casa, ele é cristão, a bênção de Deus vem sobre esta casa, vem sobre o marido incrédulo, vem sobre os filhos incrédulos. Por quê? Porque há ali naquela casa um crente, há ali naquela casa um homem ou uma mulher de Deus, e porque ele está ali, a bênção do Senhor vai alcançar os filhos, vai alcançar o cônjuge. É o que Paulo está ensinando aqui, querido, tá? É muito importante. É lógico, isso não significa que esse marido, que essa santificação aqui implique em salvação, nada disso, tá? Eu vou explicar semana que vem. Mas implica no fato, querido, de que a convivência com um crente pode levar esse homem, pode levar os filhos à conversão. Esse é um ensino bem interessante, querido, que nós temos, e que
o cônjuge hoje que está nessa situação deveria levar em consideração, sabe? Entender que por causa dele, a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faz muito tempo que eu sirvo ao Senhor. E essa realidade que eu estou descrevendo aqui, que é uma realidade de boa parte dos irmãos na igreja, essa realidade, querido, é a realidade prevalecente em quase toda a igreja que você vai. E, no geral, são as mulheres convertidas e os homens incrédulos, entende? Mas eu vejo muita gente lutando, muita gente se reclamando, querido, e não entendendo que ela exerce, a mulher, nesse caso, exerce um papel fundamental na vida dos filhos e na vida do marido. Eu penso, querido, se tivessem consciência, sabe, desse papel que Deus concedeu a ela de, num lar, santificar o lar, num lar trazer a bênção do Senhor, ela poderia fazer mais do que faz, querido, ao invés de ficar lamentando, ao invés de ficar reclamando, entendeu? Tentar ser exemplo. Pedro vai falando sobre isso. Pedro diz que a mulher deveria se comportar de tal maneira que, sem falar nada, ela alcançaria o marido, tá? O exemplo de vida dentro de casa, a maneira como vive o Evangelho, traz uma mensagem tão poderosa que os filhos e talvez o cônjuge seja levado a conhecer Cristo. Entenda isso, queridos, por favor, esposas que estão nessa condição, entenda isso. O Senhor quer e pode te usar para alcançar os teus filhos e os teus cônjuges, tá bom? No mais, nós que conhecemos ao Senhor, você que é casado, irmãos, lute pelo seu casamento, sabe? Porque é vontade de Deus que nós permaneçamos casados. Olha, queridos, eu tenho consciência de que a vida de casado, ela tem os seus perrengues, sabe? Tem as suas dificuldades. Eu sei disso, irmãos. Eu não gosto muito da ideia de a gente ficar pintando. Eu tenho um casal amigo meu que diz assim: Edilson, eu gosto de conversar contigo porque tu é franco nessa área. Porque às vezes as pessoas ficam pintando a vida de casado como se fosse só, sabe? E às vezes não é, querido. Às vezes tem dificuldade. Às vezes nós temos crise. Às vezes nós temos lutas. Nem sempre nós estamos em consenso com as coisas. Há discordância com relação à vida financeira. Pode haver discordância com relação à criação dos filhos. Entende? Então, sim, há problemas, e muitos casais são tentados ao divórcio, principalmente pela sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? O número de divórcio hoje, querido, dentro da igreja, é quase semelhante ao número de divórcios no mundo, para você ter uma noção. Entende? É por isso que eu acredito que a igreja deve ensinar sobre isso. Ah, pastor, mas é porque isso coloca um fardo na vida do irmão ou da irmã. Irmãos, a vida de casado, ela não é para ser um fardo, tá? Não é para ser um fardo. Às vezes ela é fardo por causa do nosso coração pecaminoso. Mas aí a culpa é nossa mesmo, tá? Não é de Deus, não. A culpa é nossa. Porque o nosso coração é pecaminoso e porque a gente não busca a Deus e não vive o evangelho como deveria viver, a vida de casado pode se transformar num fardo para os cônjuges. Mas não é o plano de Deus, querido. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casal viva em paz, viva em harmonia. Esse é o desejo de Deus para o casamento, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo se nós quisermos viver a vida de casado como Deus planejou. Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, irmãos, eu vou ter dificuldade no casamento. Se eu der lugar e der vazão aos desejos egoístas do meu coração, eu vou ter problema no casamento, entende? Dito tudo isso, eu encerro pedindo que o Senhor nos ajude, querido, a nós, casados, que a gente tenha essa convicção e esteja disposto a lutar sempre para manter o nosso casamento debaixo da bênção do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor. Que Deus seja o centro. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, que o Senhor seja esse edificador e que haja em nós a disposição de lutar pelo bem-estar do casamento, porque isso se estende aos nossos filhos, tá bom? Isso se estende à sociedade ao nosso redor. Então, vamos nos colocar de pé, por favor.
Vamos orar ao Senhor. Pode parecer assim meio cafona, mas você que está aqui, a gente está falando de casamentos, junta da tua esposa bem aí, querido. Dá um abraço nela bem aí e ore por ela. Os pais com os filhos, tá bom? Vamos encerrar orando pela nossa casa, pela nossa família. Se você está sozinho aqui, abraça teu amigo. Mulher com mulher, homem com homem, tá? Abençoa aí, pede para ele orar por ti, para te dar uma esposa ou um esposo. Tá bom? Vamos encerrar orando ao Senhor.